Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não tem luz. Senhor, dá a eles o pão. Na reunião do Santo Jejum, irmão, importante, a Bíblia diz que certas castas, raças, tipos de demônios, só sai assim, através da oração e do jejum. E às vezes, irmão, você nem consegue compreender, porque às vezes aquele teu filho, aquela tua criança, ela está tão desobediente, ela está tão respondona, ela não ouve, ela não obedece. Irmão, é um espírito maligno. Que é isso, pastor? É verdade. Eu me lembro que eu fui pastor em São Luís do Maranhão, e foi uma das coisas mais tristes que eu já vi. Eu já vi manifestar demônio em criança já, mas aquele dia eu fiquei muito triste, não só eu, mas a igreja toda. Quem estava ali, não teve quem não fosse as lágrimas. Por quê, pastor? Porque nós fizemos um corredor, que eu chamei de Caminho Santo, e as pessoas, conforme elas iam passando, muitas vezes, no momento da oração, algumas iam passando mal, né, com espíritos imundos. E aí veio uma família, duas criancinhas gêmeas, duas menininhas, 6 anos, as meninas, a mãe, o pai, o avô e a avó. Uma manifestou na família inteira. E eu fiquei com dó de ver manifestando nas crianças. E o pior é que manifestou demônio pesado nas crianças, pequenininhas, 6 anos de idade, manifestou nas duas. Aí você fala assim, pastor, isso é comum? Irmão, não deveria ser, mas infelizmente acaba que a gente vendo acontecer. Eu já vi, não foi nenhuma nem 2 vezes. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Proteger minha casa, proteger minha família, me envolver com Deus de maneira que eu esteja forte. Você está compreendendo? Em orientar, ensinar a minha família a servir a Deus, ficar longe daquilo que é errado. Você está compreendendo? E ensinar a minha família a combater, eu mesmo combater. Irmãos, lá Mateus 17, 21, mas esta casta, isso aí é Jesus conversando, explicando aos discípulos, porque os discípulos eles foram conversar com Jesus, e eles perguntaram para Jesus por que é que eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Era um demônio que estava no menino. Uma hora a Bíblia diz que o diabo, o demônio que estava nele, uma hora jogava ele na água, outra hora jogava ele no fogo, ou seja, o demônio estava tentando destruir a vida daquele menino. Quantas são as crianças, por exemplo, que elas têm preguiça de ir à escola, não querem ir à escola, mas aquilo vai influenciar no futuro dela. Ela tem que ir para a escola, ela tem que aprender, ela tem que se preparar para o futuro. Né? Não com esse exagero que eu vejo aí, né? Aí é uma opinião minha, é um exagero, a criança fica na escola de manhã até de noite, não tem tempo de ser criança, tem tempo para brincar, não tem tempo para nada, aí não, mas sua criança tem que se preparar, tem que ser preparada, né? E você deve preparar. 17, 14, e quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo de joelhos diante dele, dizendo, o homem se aproximou dele de joelhos, Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Segue. E trouxe aos seus discípulos, e não puderam curá-lo. Expulsar demônio é uma cura para a pessoa, uma cura para a alma dela, uma cura para o espírito dela. Mas eles não puderam, mas eles eram discípulos. Eu já tenho ensinado a você que o discípulo é aquele que permanece na palavra. Então como é que é isso? Eu sou discípulo, eu permaneço na palavra, eu obedeço a palavra, eu mando o mal embora, o mal não quer sair, pastor? Segue. E Jesus respondendo disse, geração incrédula, uma coisa que atrapalha muito a incredulidade. Tem pessoa que ela não consegue acreditar. Tem gente que não consegue acreditar nem naquilo que está vendo.
nem naquilo que está vendo. Eu fico imaginando, eu até estava conversando com um amigo meu esses dias, eu fico imaginando o pai de João Batista. Irmão, ele estava vendo o anjo diante dele, ele estava olhando o anjo, e o anjo falando com ele, não conseguiu acreditar. Falou, mas como que vai ser isso? Eu sou avançado em idade, eu sou velho, ela é avançada em idade, como é que isso vai acontecer? O anjo até repreendeu, ele falou, rapaz, eu sou Gabriel, vindo da parte de Deus. Eu estou falando para você que vai ser assim, porque vai ser assim. Mas como você não creu, você vai ficar sem falar. E ele ficou mudo. Está compreendendo? Então tem pessoas que elas não conseguem acreditar, elas são incrédulas. Olha lá, ó. E disse então Zacarias, está lá em Lucas 1,18, ó. E disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? O anjo, ele está vendo um anjo. Irmão, ele está vendo o sobrenatural na cara dele. Irmão, eu nunca vi um anjo. Eu já vi o mundo espiritual diversas vezes, mas eu nunca vi um anjo. Eu acho que seria algo surreal. Você vê um anjo diante de você, e o anjo conversando com ele, ele não conseguiu acreditar na palavra do anjo. Olha que coisa séria. O sobrenatural estava diante dele. E disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso? Quer dizer, como é que eu vou saber se é verdade o que você está falando? Não acredita. A pessoa não consegue acreditar. Como saberei isso? Pois eu já sou velho, e a minha mulher é avançada em idade. Segue. E respondeu o anjo e disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te essas alegres novas. Segue. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porquanto não crestes nas minhas palavras, que ao seu tempo há de se cumprir. Ele não acreditou no anjo, não. Por que a pessoa não consegue crer? Porque ela tira os olhos do sobrenatural para olhar as circunstâncias, para olhar para a condição dela. Só que Deus opera não é na tua condição. Deus opera não é na tua capacidade. Deus opera é na condição dele, é na capacidade dele. Então você fica limitando a capacidade de Deus aos teus olhos, olhando para você, olhando para a circunstância, olhando para a situação. Ele não acreditou. Ó, todavia ficará mudo, e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não crestes nas minhas. Ele não acreditou no anjo. Ele falou, um anjo diante dele, ele olhou e falou, duvido que vai acontecer isso. Eu sou velho já. Eu sou velho. E ela também está velha já. Está avançada em idade já. Irmão, não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Como é que eu faço para conseguir crer, pastor? Volta lá na conversa do rapaz, do senhor, do homem com Jesus, sobre o filho dele. Volta lá. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, incredulidade entristece o coração de Deus. Não seja incrédulo. Como é que eu faço para crer, pastor? Pede ajuda para Deus. Você vai ver que o homem conversando com ele, com Jesus aqui, ele fala, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, me ajuda, me livra de ser incrédulo, me ajuda, eu não quero ser uma pessoa incrédula. Por quê, pastor? Não tem como Deus se manifestar na tua vida com incredulidade. Mas a pessoa não acredita naquilo que está escrito. Mas por que ela não acredita? Repito, porque ela tira os olhos da palavra para olhar para a situação dela, para olhar para o natural. Não. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Ó, ele estava. Ele está com a pessoa muitas vezes. Não é que a pessoa está longe dele, não. Não, pelo contrário, ele está com a pessoa. Mas mesmo ele estando com a pessoa, mesmo Deus estando com a pessoa, ela não consegue acreditar nele. Ela não consegue acreditar na palavra dele. Ela é incrédula. Irmão, repudie, repreenda. Não aceite a incredulidade. Pastor, eu não consigo acreditar. Pede para Deus te ajudar. Até quando estarei convosco? Ó, e até quando vos sofrereis. Por quê? Porque não acontece aquilo que a pessoa precisa.
Não acontece aquilo que a pessoa quer. Aí o que bate no coração dela? A tristeza, o sofrimento, a dor. Parece que acontece na vida de todo mundo, na minha não acontece. Parece que todo mundo consegue, eu não consigo, mas é por causa da incredulidade. Porque a pessoa ela fica olhando para a situação. Em outras palavras, ela é aquela pessoa muito racional. Não, irmão, eu não tenho que ficar imaginando como vai ser, como não vai ser. Eu tenho que acreditar naquilo que Deus falou para mim. O anjo falou para ele: você não acreditou nas minhas palavras. Tem pessoas que não acreditam. Às vezes o pastor está pregando que é o anjo da igreja, a Bíblia mostra que o pastor é o anjo da igreja, só que ela não acredita naquilo que o pastor fala. Aí tem aquele que acredita. Aquele que acredita, Deus abençoa. Aquele que acredita, Deus se manifesta na vida dele. Ela, como ela não acredita, Deus não se manifesta na vida dela. A incredulidade impede. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula. Agora ele acrescenta aqui: e perversa. Presta atenção aqui, ó. Até quando estarei convosco? E até quando vos sofrereis? Coloca na linguagem de hoje, Mateus 17. Jesus respondeu, ó, gente má e sem fé, sem confiança na palavra. A fé, ela vem por onde? Por ouvir, e por ouvir é a palavra que produz fé. Eu já tenho tentado explicar para você, porque a fé é um sentimento de certeza, é um sentimento de convicção, que aquilo que Deus falou vai acontecer. Mas tem pessoas que elas não acreditam naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus falou. É porque, pastor, eu não vejo como vai ser feito. Você não tem que ver como vai ser feito. Você tem só que acreditar no que Ele falou. Como vai ser feito é com Ele. Essa parte é com Ele. Você está compreendendo? E não, eu quero participar do processo. Não, Deus opera do jeito que Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. A maneira que Ele quer fazer, Ele faz. Ele resolveu tirar o povo do Egito. E resolveu que o povo ia sair dali com riquezas. A maneira que Ele operou é com Ele. Ele endureceu o coração do faraó. Foi tanto sofrimento no Egito, que os próprios egípcios agora estavam dizendo: ó, vão embora. E com o coração aberto: ó, leva meu colar, leva a minha pulseira, leva o meu saco de ouro, pode levar. E o povo saiu abastecido. Ou seja, tudo que eles trabalharam como escravos, saíram com a quantia justa pelo trabalho que eles fizeram. Como Deus opera, não importa. Importa que eu tenho que acreditar naquilo que Ele fala. E o resultado final vai ser do jeito que Ele fala. E eu endurecerei o coração do faraó. Está lá em Êxodo 14:4. E eu endurecerei o coração do faraó, para que os persiga. E serei glorificado em faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou e eles fizeram assim. Como Deus opera, é com Ele. O que eu tenho que começar a fazer é acreditar naquilo que Deus fala. Está compreendendo? Sim ou não? Volta na conversa de Jesus com o Pai lá. Ó geração incrédula, ó geração sem fé, sem confiança na palavra. Irmão, eu não posso ser aquela pessoa sem confiança na palavra. O Senhor Jesus uma vez falou: se vocês não creem em mim, crê naquele que me enviou. Em outras palavras, se você não consegue acreditar no teu pastor, eu respeito isso, mas creia na palavra que está sendo dada, Jesus Cristo, porque ela é a verdade. Você está compreendendo, sim ou não? E Jesus disse: gente sem fé, sem confiança na palavra, até quando ficarei com vocês? Quer dizer, eu estou aqui com vocês. A palavra tem chegado a mim, a palavra tem chegado a você, a palavra tem chegado a nós. Até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Olha aí, ó. Mas por quê, pastor? A incredulidade aborrece.
Em outras palavras, Deus está falando assim: até quando eu vou ter que aguentar você duvidando de mim? Até quando eu vou ter que aguentar você duvidando da minha palavra? Até quando? Então nós temos que tomar esse cuidado, nós temos que ter esse entendimento. Pastor, é que eu não estou conseguindo crer. Peço ajuda. Tragam o menino. Volta lá na Almeida, Revista Corrigido 20. Depois eu coloco a outra. E eles respondendo lhe disse, ó geração incrédula, 20. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, quem viu? O menino o viu. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoninhado por terra, revolvia-se espumando. Segue. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse, desde a infância. Irmão, você tem que prestar atenção no teu filho. Você tem que prestar atenção na tua criança. Não adianta você querer resolver, corrigir, consertar depois que tiver adulto. Por quê, pastor? Vai te dar trabalho. Aquele pai já tinha tentado tudo quanto é coisa, de tudo quanto é maneira, não tinha conseguido. Foram os discípulos de Jesus, não conseguiu. E o Senhor Jesus foi ajudar. Mas não precisava chegar desse ponto. Desde a infância. Infelizmente, irmão, às vezes não percebe. Ah, não, é o jeito dele, aquilo ali não é normal. Não é normal aquela criança nervosa demais. Aquela criança agressiva com o pai, com a mãe. Ela é agressiva também na escola. Está acontecendo alguma coisa errada. E às vezes é uma coisa natural. É o tratamento que você dá, que você acha normal e não é normal. Às vezes você é duro demais, você é agressivo demais. A Bíblia diz que o pai, ele não pode ser espancador. Espancador não é só fisicamente, ele não pode ser espancador de palavras também. Porque, pastor, às vezes uma palavra dói mais que um tapa, às vezes, numa criança. Você falar para uma criança que se eu pudesse eu tinha te matado no berço, se eu pudesse eu tinha feito um aborto, era melhor você não ter nascido. Como é que fala isso para uma criança? Te odeio. Como é que fala isso para uma criança? Uma criança tem que dar amor para ela, tem que dar carinho para ela. Agora também, até o mel, a Bíblia diz que é bom demais, faz mal. Ou seja, ela precisa ser corrigida também. A Bíblia diz que aquele que não corrige o filho que não é corrigido, envergonha a mãe depois. Está lá no livro de Provérbios. Tem que corrigir também, mas na medida certa. Sem extrapolar. Está compreendendo, sim ou não? Irmão, nós temos que ter entendimento. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância, desde pequenininho. Esse demônio entrou na vida dele, ele era pequeno. Desde criança isso acontece com ele. Você tem que educar o teu filho na orientação da palavra. Mas é aquele negócio também, né, irmão? Aquele negócio também. Se você não vive a palavra, como é que você vai querer ensinar o seu filho a palavra? A criança, ela aprende mais vendo o teu comportamento do que ouvindo aquilo que você fala. É o teu comportamento que tem que ensinar o teu filho. É o teu exemplo que tem que ensinar o teu filho. Poxa, que vergonha. Tem pai que... Desculpa, posso falar? Posso mesmo? Vai chatear, não? Tem pai que é uma vergonha para o filho dele. É um mau exemplo. Irmão, abra os olhos. Provérbios 29, 15, ó. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Tem coisa que não pode deixar. Não é tudo, tem que ter limite. Falta de limite é falta de amor. Tem que ter limite. Não é tudo, não é todas as vontades. E hoje está assim, irmão. Hoje está assim. Você chega na casa da pessoa, quem comanda a televisão é a criança, é o que ela quer assistir, e tira dali para ver. Ah, não, tadinho, pastor. Que tadinho que é, irmão? Eu aprendi desde pequeno. Você mora na minha casa, você come minha comida, você dorme na minha cama, você faz o que eu mando.
Mas hoje não. Está ao contrário, é os filhos que mandam no pai e na mãe. E isso é um prejuízo para o seu filho amanhã. É isso que talvez você não entenda, é um prejuízo amanhã. Eu me lembro que eu fui pastor em Cascavel, no Paraná. E em frente à nossa igreja, no Paraná, em Cascavel, inclusive fica na Rua Paraná. Em frente à nossa igreja tem um semáforo, bem na esquina assim. Bem em frente assim, bem na esquina. Aí a nossa igreja fica em uma esquina da Rua Paraná. E o estacionamento, para entrar na igreja, no estacionamento da igreja, você passava em frente à igreja, né? Tinha que esperar o sinal, muitas vezes estava vermelho, aí você dava a volta e entrava no estacionamento. Está compreendendo? E eu estou vindo para a igreja, eu sempre procuro chegar um pouquinho antes da reunião, né? E eu estou vindo para a igreja e eu paro no sinal. Em frente à igreja, eu creio que tinha um supermercado, bem na esquina assim, na diagonal, bem na esquina. Aí estou vendo a mulher vir, ela atravessou a rua com uma criança, uma irmã da igreja. A criança devia ter uns 6 anos, um garoto, uns 6 anos. Atravessou, e ele queria alguma coisa, que ela não deu. Ele vinha correndo e chutava a canela dela. Eu parado ali no carro olhando, e ela, ai, não faz isso com a mamãe, mas como fala no interior, cada bicudo. E ela, ai, não faz isso com a mamãe. Irmão, não corrige, não faz isso com a mamãe, não corrige. Amanhã, sabe o que vai acontecer? Vai crescer. Se ela tiver uma boa pensão, vai catar a pensão dela, vai amarrá-la dentro de casa na cadeira, vai ficar lá, presa lá, para ele poder usar o dinheiro da pensão dela para fazer o que ele quer. Como acontece em muitos lares hoje, se você quer saber. Procura para você ver as notícias. O que é de idoso que é maltratado? O que é de idoso que a pensão dele é boa e ele não tem sequer remédio para tomar porque o filho, a filha, alguém da família se apoderou da pensão dele? Ele não tem mais dignidade, ou é largado num asilo, num sanatório qualquer, como se fosse alguma coisa descartável. Mas por quê? Não orientou quando era criança. Aquele demônio entrou na vida dele quando ele era pequeno já. E não foi corrigido. Não houve uma correção. Então nós temos que ter entendimento. É bom corrigir e disciplinar a criança. Não confunda a correção com violência, com agressividade, com abuso infantil. Cuidado. Está compreendendo? Sim ou não? Pode conversar na minha reunião, não. Está compreendendo? Sim ou não? Não pode, tem que ter entendimento. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando toda a sua vontade são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar. É mãe, pai. Mãe, pai. Aí você vê filho batendo em pai. Mas a culpa é de quem não corrige. Eu tenho que corrigir, disciplinar. E tenho que proteger espiritualmente. Volta lá, Jesus conversando lá com o pai do menino. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde pequeno. A Bíblia mostra em Provérbios que a criança, ela mostra o que ela vai ser pelo comportamento dela na infância. O comportamento dela, lá no livro de Provérbios, o comportamento dela na infância mostra o que ela vai ser. Então é na infância que tem que corrigir, pastor, na infância tem que corrigir. É na infância que tem que corrigir. E você tem que levar a sério, com responsabilidade. Por quê, pastor? Porque é o futuro deles amanhã. Amanhã você não vai estar aqui. Por quê, pastor? Veio do pó, o pó vai tornar, uma hora você não vai estar. Uma hora você não vai estar. Provérbios capítulo 20, versículo 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Ela se dá a conhecer. Na Almeida atualizada, nova Almeida atualizada. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Olha na linguagem de hoje. A criança mostra o que ela é pelo
que faz. Pelos seus atos, a gente pode saber se ela é honesta. A criança, ela se mostra. Ela se mostra. O fruto ele é produzido segundo a árvore também. Segundo a árvore também. Então, quem tem a responsabilidade de orientar o seu filho, em Cristo, inclusive, é você. Você tem a responsabilidade. Eu, como homem de Deus, como uma pessoa de Deus, independente de ser pastor, esquece ser pregador. Eu orientei meus filhos na palavra. Agora, eles têm a responsabilidade de orientar os meus netos. É responsabilidade deles. Os meus filhos, eu não deixava sair para brincar. O negócio era videogame, não sei o que lá, não deixava sair para brincar, sem antes eles lerem a Bíblia. Mas como criança, a criança não mente, pastor, só se for os seus filhos, eles são diferentes, hein? Porque eu não conheço criança que não mente. Eu conheço criança que não mente, criança que se converteu já a Cristo. Porque se não se converteu a Cristo, mente. Não, meu filho não mente, pastor, só o teu. O teu é diferente, ele é único. Criança mente, irmão. Criança mente na cara de pau. A criança pequenininha, você fala, neném, você está mexendo aí? Não fui eu. Neném, foi você. Não fui eu. Papai não vai ficar bravo com você não. Então, só peguei um pouquinho. É verdade ou mentira? Criança mente. Fica assustado não. Tem pastor que mente. Tem obreiro que mente. Tem gente que diz que é de Deus e mente. Vai falar que criança não mente. Mas você tem que fazer o quê? Corrigir. Eu ensinava a eles a responsabilidade de buscar Deus. Às vezes você, sem perceber, você ensina o oposto. Você faz levantar cedo para ir para a escola, para fazer atividade isso, fazer atividade aquilo, e quando fala que é para ir para a igreja, não, tadinho, está cansado, deixa ele dormir. Buscar Deus não é importante? Mas você ensina que não é importante. De uma maneira, às vezes, subliminar, mas você ensina que não é importante. Irmão, nós temos que despertar. Por quê, pastor? Senão depois nossa família sofre. A nossa família perece. Nossa família perece. Eu fiquei emocionado essa semana, porque eu acompanhei a batalha de uma família com um filho deles. Acompanhei a batalha de uma família com um filho deles. Aí o que acontece? Aí o filho deles se batizou agora, esses dias agora. Aí a mãe mandou para mim um vídeo e tal, dele se batizando e tal. E eu encontrei o garoto pessoalmente. E dei um abraço no garoto. Totalmente transformado em Cristo. Irmão, mas só é aquele negócio, irmão. Tem situações que a gente não precisa passar. Se nós orientarmos nossos filhos da maneira correta, do jeito que tem que orientar. E às vezes nós vamos parecer até duro com eles. Mas é por benefício. Está compreendendo? Sim ou não? Volta lá. Jesus conversando, volta lá. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância, segue. E muitas vezes, e tenta, irmão, e muitas vezes tenho lançado no fogo e na água, principalmente o diabo, ele nosso adversário, a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, na expectativa de que ele possa tragar. Então ele fica nos observando. Principalmente se ele perceber que o teu filho pode ser uma bênção para aquela geração. Principalmente se ele perceber que o teu filho pode fazer a diferença na vida de alguém. Aí ele vai tentar destruir. Por que você acha que Herodes mandou matar uma grande quantidade de crianças? Por quê? Qual era o objetivo? O objetivo era matar o Messias. O Messias seria a grande diferença para a humanidade, se tornou e é
a grande diferença para a humanidade. Por meio do Messias, nós alcançamos a comunhão com Deus novamente. A inimizade deixou de existir. O Messias é o caminho para a vida eterna, Jesus Cristo, a palavra de Deus. Mas o adversário tentou destruir, tentou matar no berço, tentou impedir na infância, tentou impedir o crescimento dele. Mas isso não foi a primeira vez. Aquela matança que teve no Egito, que Moisés se salvou. Moisés era quem? Era o símbolo do libertador. O que Moisés fez fisicamente, o Senhor Jesus fez espiritualmente. Mas era aquela pessoa que faria diferença. Então, se o diabo percebe que o teu filho, a tua filha, ou seja, a tua cria, vai fazer diferença, vai produzir algo, ele vai tentar matar. Vai tentar matar. E nem sempre fisicamente. Nem sempre fisicamente. Às vezes fisicamente, mas nem sempre fisicamente. Tenta matar espiritualmente. E tenta matar através de você. Porque se você for uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus, se você é uma pessoa que não leva Deus para casa, eles nunca vão conhecer a Deus. É através de você que eles vão conhecer a Deus. Lembra de Atos capítulo 10, que nós estudamos aqui exaustivamente? Lembra de Atos capítulo 10? Aquele homem, ele servia a Deus. E por ele servir a Deus, a casa dele também servia. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Não é só vir à igreja, gente. É muito importante vir à igreja. Mas presta atenção. Você vive lá fora aquilo que você aprende aqui? Ou seja, você serve a Deus. As pessoas que estão à tua volta, elas veem Deus através dos seus atos, através das tuas palavras, através do teu comportamento. Porque elas têm que ver. O meu filho tem que ver. A minha mãe tem que ver. O meu pai tem que ver. O meu empregado tem que ver. O meu patrão tem que ver. O meu vizinho tem que ver. Jesus através de mim. Atos, capítulo 10, versículo 2. Ó. Versículo 1, coloca 1. Na cidade de Cesárea, havia um homem chamado Cornélio, que era comandante de um batalhão romano, chamado batalhão italiano. Olha o versículo 2. E ele era um homem religioso, dedicado a Deus. Ele e todas as pessoas da sua casa adoravam. Não era só ele. Era ele e todas as pessoas, mas era ele. Tudo começou com quem? Com ele. Quem levou Deus para casa? Ele. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu. Se não tem tu, não tem casa. Se não tem tu, não tem casa. É isso que muitas vezes a pessoa não entende. É tua casa. Se não tem tu, não tem casa. Não tem casa. Ele quem levou Jesus para casa. Ele quem levou Deus para casa. E mais, se você continuar lendo, vai ficar longo, vai ficar muito grande para a gente ler, mas você pode ler em casa. Se você continuar lendo, você vai ver que Deus deu um presente para ele, que foi o Espírito Santo, que não veio só sobre ele, veio sobre ele todos que estavam ali com ele. Você não entendeu que tudo começa com você. A tua casa ser abençoada ou não depende de você. O teu filho ter um demônio atormentando ele, ou ter a presença do Espírito Santo, esse diferencial depende de você. E talvez você não enxergou isso ainda. E eles disseram, coloca o 29, e pediu luz, e saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Segue, esse era o carcereiro, segue.
E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Olha só, ele estava preocupado em ser salvo. Ele falou: o que eu faço? O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer? Irmão, nós estamos preocupados: o que eu preciso fazer para comprar um carro, para comprar casa nova, para ter mais um pouco de dinheiro no banco? E às vezes preocupado para ser curado. Ô pastor, não são coisas lícitas e boas? São. Mas não pode ser a nossa prioridade. A minha prioridade tem que ser essa: eu estou salvo. Eu estou salvo. Se eu fechar os olhos aqui agora, eu vou para o céu. Há coisa de 1 mês e meio atrás, uma obreira me procurou. Ela foi minha obreira numa cidade, não vou falar o local. Ela me procurou. Até foi engraçado, que ela foi obreira minha há 4 anos, né? E ela falou para mim: o senhor lembra de mim? Eu falei: lógico que eu lembro de você. Como é que eu não vou lembrar? Fui minha obreira há 4 anos, via ela no mínimo, 3 vezes na semana eu via ela. Tinha semana que eu via mais, mas no mínimo 3 vezes por semana eu via ela. Ela comandava a escolinha lá para mim. Era tia da escolinha, comandava a escolinha. E ela me liga com uma notícia ruim: o marido enfrentando um câncer no intestino. E ela falou: pastor, nós descobrimos há cerca de 1 ano e meio atrás. Ele fez o tratamento, radioterapia, quimioterapia, fez o tratamento. O médico deu um ok, ou seja, liberou. Falou para ele: ó, tumor sumiu, tudo certinho, beleza, acabou, as células cancerígenas já não estão mais presentes, biriri, boró, tudo certinho. Ela falou: pastor, ele ficou tranquilo 1 ano. E de repente, pastor, voltou. E voltou agressivo. Uma metástase, pastor. E se espalhou. Olha que coisa séria. E eu não sei o que fazer. E eu queria que o senhor fizesse uma oração. Eu falei: vou fazer o seguinte, irmã. Você está onde? Ela falou: estou em tal lugar. Eu falei: você vai ver ele quando? Ele falou: pastor, eu vou para o hospital. Estou a caminho do hospital. Eu falei: então quando você chegar lá, me faz uma chamada de vídeo. Eu falei: eu converso com ele. E ela fez uma chamada de vídeo. Quando chegou, eu falei: amigo. Ele: ô pastor, estava debilitado, fraquinho. Eu falei: rapaz, que negócio é esse? Né? Brincando com ele, né? Ela, em outras palavras, larga mão de moleza. Que negócio é esse, rapaz, né? E eu falei: como é que você está, pastor? Lutando e tal. Aí eu falei: irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Tem alguma coisa que você precisa acertar? Alguma coisa que você precisa falar para a tua esposa? Eu falei: tem alguma coisa? Ele falou: pastor, não. Está tudo em ordem entre eu e Deus. Eu falei: irmão, eu creio que Deus cura. Mas o mais importante, o que importa mesmo, é se você está salvo. Ele falou: não, pastor, está tudo bem entre eu e Deus, meu amigo. Eu falei: então tá bom. Aí conversei com ele um pouco, fiz uma oração para ele. O médico, ele se animou. O médico deu alta para ele novamente, foi para casa. Passou cerca de 1 mês e meio, como eu falei. A esposa me procura. Que o médico falou o seguinte: vem despedir, que ele não passa de hoje. E aí, pastor? Foi embora. 47 anos. Mas o que importa? E é o que as pessoas não estão entendendo. E o que importa? E tirando-os para fora, diz: senhores, que é necessário que eu faça, porque tem uma parte que é você que tem que fazer, para me salvar. O que eu tenho que fazer? Irmão, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu tenho que fazer alguma coisa, pastor? A salvação não é de graça? Irmão, deixa eu te falar uma coisa a você. A salvação é gratuita, é dom de Deus, mas eu tenho obrigação de preservá-la. Eu tenho obrigação de guardá-la. Como? Me mantendo no caminho da salvação, para poder entrar no reino dos céus, porque o reino dos céus ele não é de graça. Se eu não abrir mão de tudo que eu tenho, de todo o prazer que o mundo me oferece, se eu não abrir mão de tudo que eu tenho, eu não vou conseguir possuir o reino do Senhor Jesus. A salvação é de graça, o reino custa tudo que eu tenho. E é isso que as pessoas não entendem. E aquele homem que encontrou Paulo e Silas, creio que nunca havia ouvido falar sobre Jesus. Aquele homem que sabia o motivo que eles estavam presos ali. Aquele homem, ele entendeu
que eles tinham que fazer alguma coisa para ser salvo. O que você está fazendo para a tua casa ser salva? Porque ele falou aqui, ó, tirando para fora, disse, Senhor, o que tem necessário para ser salvo? Olha o versículo 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo. É o que você precisa fazer, é crer. E tu e tua casa. Mas aquele que crê se expressa. Olha o versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos que estavam em casa. Tem que pregar a palavra. Eles pregaram a palavra de Deus para ele e para todos que estavam ali. Tem que pregar a palavra. Você tem que pregar a palavra para a tua família. Em vez de você ficar brigando com teu filho, prega a palavra para ele. Ó, eu tenho um pastor que é meu amigo. O nome dele é Célio Ismael. Eu vou falar porque ele deu testemunho. No momento de testemunho não é nada por. Se fosse uma coisa pessoal que tivesse falado para mim, eu não falaria para ninguém, mas ele deu testemunho. E ele vem e me conta da seguinte maneira: o pai dele era pastor, e ele tinha dentro dele um desejo enorme de fugir de casa. E ele falou, Júnior, eu fugia de casa, ficava vivendo na rua, dormindo na calçada, comendo no lixo, e eu ficava na rua. Eu tinha uma casa confortável, com comida muito boa, e eu fugia. Era um desejo, fugia. Quando meu pai encontrava, ele me batia, mas me dava uma surra violenta, me trancava, me prendia, me amarrava no quarto para mim não fugir de novo. E eu dava um jeito de fugir. E ele me encontrava, ele me pegava, me dava uma surra, me amarrava. E eu dava um jeito de fugir. Ele falou, Ju, na última vez que eu fugi, uma mulher me sequestrou. Ela me prendia, me deixava acorrentado na casa dela, para pedir esmola. Ela me levava, cuidado para dar esmola na mão de criança, porque muitas vezes a criança está sendo usada por um adulto. Então o que acontece? Ela me pegava para pedir esmola. Ela me deixava, ela ficava de olho em mim, eu ia pedir esmola para ela, e à noite ela me acorrentava, com corrente mesmo, dentro de casa, para no outro dia me levar para pedir esmola. Olha que coisa séria, irmão. Aí um dia eu estou lá pedindo esmola, ela deu uma bobeira. Quando ela deu uma bobeira, eu fugi dela. E aí eu voltei para casa, porque o pai dele ficava procurando o pai dele que achava ele. Aí eu voltei para casa, 3 meses, preso na casa dessa mulher. 3 meses, cuida do teu filho, cuidado com o teu filho. 3 meses, ele ficou preso na casa dele. Aí ele pegou e voltou. Aí quando ele voltou, ele falou, agora meu pai me mata. Porque eu fico 1 mês, 15 dias, 20 dias, fugido. Quando ele me pega, ele me surra, me bate. Ele falou, agora ele me mata. Aí eu entrei com medo. Aí meu pai me viu, chorou, me pegou, me colocou sentado no banco, catou um banco, me colocou sentado no banco, e falou, filho, o papai tem que pedir perdão para você, porque o papai tem agido errado com você. Toda vez que o papai te encontra, o papai te bate, o papai te surra, o papai te prende, você foge de novo, o papai tem que pedir perdão para você. Eu comecei a assistir o missionário R.R. Soares, e eu aprendi que tem que mandar o demônio embora. Então o papai vai fazer uma oração para você. Ele falou, Júnior, meu pai colocou a mão na minha cabeça, fez uma oração e mandou o mal embora. Ele falou, não, Júnior, naquela hora, aquela vontade que eu tinha de fugir foi embora. Aquela vontade que eu tinha de fugir desapareceu. Irmão, você tem que cuidar do teu filho. Não dá para ficar fazendo as vontades dele. Mas não dá para ser agressivo, não dá para ser bruto, não dá para ser violento, não pode. Ah, pastor, a Bíblia manda usar a vara. Irmão, entenda, tenha entendimento. Tenha entendimento. Não é na violência que se resolve. Irmãos, eu tenho 3 filhos. Pode chamar qualquer um deles. Olha no olho deles e fala para mim a verdade. Quando foi que teu pai te bateu? Eles vão dizer para você, nunca. Nunca, pastor, nunca. Com exceção da Camila, que era terrível e levou umas 3 sentadas. Camila, você tomou juízo, né, filha? Nunca. Por quê, pastor? Eu não concordo com violência.
Eu sempre tive entendimento. Eu bato no meu filho, quem ri é o diabo. Eu falei, eu não vou ficar dando espetáculo para o diabo, eu não vou ser agressivo com meus filhos. E nunca fui agressivo com eles. Mas sempre tive palavra. Eles sabem que a minha palavra ainda hoje é sim, sim, não, é não. Irmão, mas você tem que cuidar. Você tem que ser o exemplo. Quando foi que teu filho te viu de joelho orando? E resolveu acompanhar e foi lá e dobrou o joelho do teu lado? Quando foi? Talvez ele vê você esbravejando. Talvez ele vê você falando mal do seu marido. E teu pai não vale nada. Sei que porque casei com essa praga desse homem. Talvez é isso que ele vê. Ele não vê Jesus. Talvez ele vê um pai irresponsável. Uma mãe mentirosa. Não. É através de você que a tua casa vai ver a luz. Que a tua casa tem que ver Jesus. Amém, pessoal? Você está entendendo sim ou não? Por que eu estou te falando isso, irmão? Essa mensagem. Porque eu vi e me lembrei de algumas crianças caindo com demônio. E o pai e a mãe não entendeu que dependendo do comportamento e a vida que ele tem, ele vai levar o diabo para casa. Dependendo do comportamento, a vida que ele tem, ele vai levar Jesus para casa. E eu digo para você, leve Jesus para casa. Respeite a palavra, ande segundo a orientação da palavra. Amém, pessoal? Que Deus fale mais no seu coração. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.